No pensamento medieval, então saindo dos gregos e caminhando para o período medieval, nós vamos encontrar uma outra noção de justiça, uma outra noção de cidadania. Aliás, a palavra cidadania nem aparece ali, mas uma outra noção de poder e hierarquia. Santo Agostinho é o nosso primeiro grande autor. Santo Agostinho fala sobre a cidade de Deus, e para ele a cidade de Deus deve ser o modelo da cidade para os homens. E o que significa essa expressão, cidade de Deus, cidade dos homens? A cidade de Deus de Agostinho é a cidade perfeita, ou é a organização perfeita a partir de justiça, a partir do bem, a partir da bondade, principalmente pensada então como uma cidade ideal, um lugar de política ideal. E a cidade dos homens deveria copiá-la. Então, o ambiente da cidade de Deus, a cidade da fé, a cidade dos homens, a cidade que deveria copiar, que seria, o que seria isso, na verdade? A materialização de um ideal de perfeição de organização política. E como Santo Agostinho é um filósofo da Igreja Católica, ele pensa dentro desse contexto, ele fala em igreja como poder espiritual, que estaria superior, e Estado, ou seja, o Estado aqui no sentido de governo, de organização política dos homens, materialmente falando, seria o poder secular. Um poder que muda, um poder que transmuta, um poder que se transforma e, portanto, de certa forma, por ser imperfeito, esse poder do Estado deve ser sempre fidedigno ao modelo do poder da Igreja, que é o poder mais próximo do que seria a cidade de Deus e a perfeição. Agostinho é muito ligado às teorias de Platão. Apesar de ser um filósofo da Igreja Católica que traz outra conotação de interpretação do mundo, ele é muito influenciado por Platão. E Platão dizia isso. Havia um governo perfeito, um governo ideal, que só poderia ser alcançado pelo governante filósofo. E ele, portanto, traduziria isso para o mundo prático. De certa forma, Agostinho também está dizendo isso. A Igreja Católica, ela seria, então, a igreja aqui para ele, não a organização só dos padres, dos bispos, mas a igreja enquanto essa comunhão com a cidade perfeita ou com a perfeição que vem de Deus. Então, ele, da mesma forma, ele diz, essa cidade é o nosso modelo, é o nosso exemplo. Então, nós temos que segui-lo. Então, política para Agostinho significava a justiça, o poder dentro da política de Agostinho significava seguir o modelo do que seria a cidade ideal. Bom, muito bem, o agostinismo, quando nós podemos falar o agostinianismo político, ele então vai se pautar em Bernard de Claraval, que fala sobre as duas espadas. É muito interessante essa recorrência de Santo Agostinho, em que ele fala que existe a espada espiritual, que é a igreja, e existe a espada material, que é o Estado e são os guerreiros. Naquele tempo medieval, estavam saindo da queda do Império Romano, entrando no mundo medieval, um mundo de cavaleiros, um mundo de guerreiros. Então era preciso criar um nexo, né, que desse uma explicação àquele tipo de organização e o outro tipo de organização, que seria o espiritual, que deveria iluminá-lo, como dizia Agostinho.